Eu sou Alto Machinari, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar para vocês o AU JP11, o feed CRI da JPP Capital. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar os links para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP e de FINFRA e também para a nossa comunidade no YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então esse aqui foi um pedido do pessoal que assiste aqui o canal, né? Eles pediram para a gente falar um pouquinho sobre o AU JP11. Então, esse aqui é o último relatório gerencial do fundo, e a gente vai passar pelas informações gerais aqui do fundo. Então, a data de constituição dele é de 2017, é um fundo que já tem 7 anos, e ele tem uma taxa de administração de 1,05% ao ano, uma taxa de performance, né, que é em cima do IMAB5. O IMAB5 é um índice que já não é fácil de bater, né? Acrescido de meio ponto percentual ao ano. Então, é um índice já puxado para você conseguir obter ali a taxa de performance, né? É um retorno esperado alto. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, né, quando ele faz a comparação do resultado do fundo e do benchmark, né, que não é fácil alcançar esse benchmark, embora ele tenha cedido aí o CDI com folga. Então, os destaques do fundo, né, normalmente o pessoal pede esses fundos que estão mais no destaque, tem um dividendo yield mais alto, ou então é um fundo que está aparecendo muito na mídia. E esse fundo aqui ele tem um dividendo yield de 12 meses de 13,5%. Então, um dividendo aí bem, se você comparar aí com a taxa Selic, né, está em 10,75%, você não tem que descontar os 15% de imposto, o dividendo yield de 13,5%, então está bem, mais de 30% acima, né, do Selic. O patrimônio líquido do fundo, 319 milhões, não é um fundo grande, né, é um fundo pequeno ainda. E aí ele fala da movimentação do fundo no mês, né, que é uma das posições que hoje é uma das maiores posições do fundo, que é o CRI Celeste. Vou colocar aqui em verde para ficar mais fácil de assistir, de ler, CRI Celeste. Então, no mês foi adquirido o CRI Celeste, que será detalhado nesse relatório, vai falar um pouquinho sobre o que é esse CRI, montante de 18 milhões. E a aquisição desse CRI fez com que a taxa média subisse de IPCA mais 8,1 para IPCA mais 8,5. Então, foi um CRI relevante para o portfólio, e ele aumentou a taxa média do portfólio, porque ele tem mais taxa, né? Então foi uma compra aí para puxar o dividendo para cima. A gente olha pela demonstração dos resultados do fundo, que os últimos 12 meses ele teve 45 milhões de receita e 4 milhões e pouco de despesa, ou seja, em torno de 10% aí, que é a despesa média dos fundos imobiliários de papel, né, também dentro aí do que é a média de mercado. Nos últimos 12 meses, o retorno total do fundo foi de 11,68%, contra 10,41% do CDI líquido de 15% e 9,62% do IMAB5. Então, nos últimos 12 meses ele bateu, né, o benchmark e também o CDI. E aqui a gente vê o desempenho do fundo vezes o benchmark. Nessa parte azul escura, né, desse gráfico aqui, ó, essa parte azul escura é o patrimonial do fundo, né, mais o dividendo distribuído. Então, foi o que o fundo rendeu, né, ao longo do tempo, desde 2017 até 2024. Então, todo o histórico dele. A gente vê aqui que essa linha verde que está aqui em cima, né, essa parte de cima da linha verde aqui, é o IMAB 5 mais meio ponto percentual ao ano. Você vê que ele fica lá em cima, né? É sempre aí que o fundo chega perto de alcançar. Nesses últimos tempos aqui, ó, daqui para cá, o fundo teve uma subida forte aqui, o patrimonial junto com o dividendo, né, e encostou aqui já no IMAB mais meio por cento, né? Mas o CDI está aqui embaixo. O CDI é essa linha vermelha, o CDI está bem abaixo do CDI no período, deu, sei lá, aqui mais ou menos 40%, 50%, né, e o fundo em torno aí do 100%. Então ele deu muito acima aí do CDI no período. Então a distribuição do dividend yield, né, o dividend yield ele veio caindo, então ele estava, até abril de 23, estava aqui em 16%, 15%, e veio para 11,5%, né, estava distribuindo em torno de 1,25 aqui, ó, 1,25, está distribuindo agora em torno de 0,91. E a gente vai ver o porquê, qual é a indexação do fundo, por que caiu o rendimento distribuído. Então, aqui o resultado gerado bem em linha com o resultado distribuído pelo fundo, né? A parte do vermelho aqui é o resultado gerado, a parte azul, resultado distribuído, em linha com o resultado que o fundo tem oferido. E aí tem análise dos investimentos do fundo aqui, né? A distribuição dos ativos. Então, a maioria, 93%, está em CRI. Do setor,
de incorporação, é um setor um pouco mais arriscado, né? Essa parte aqui, 46%, é um FII mais high yield mesmo. E principalmente a parte corporativa, né? Então empresta, principalmente dinheiro para empresas que estão construindo, né? Indexador de taxa ponderada, aí aqui o principal indexador do fundo, ó, CDI mais 4,6%, 33%, e o IPCA mais 8,5%, 62%. Então, quando o IPCA cai, a inflação caiu, rendimento vem mais baixo. Quando o CDI caiu, ele vai vir mais baixo, né? Então, esse ano a gente teve redução do CDI, né? O CDI caiu bastante, e também, como ele estava alto durante muito tempo, né, que foi quando o fundo estava distribuindo um bom rendimento, a inflação veio chegando para a meta. Mas a partir do momento que essa parte aqui vai caindo, a parte do CDI ele vai diminuindo, há uma pressão pela inflação, então essa parte aqui acaba se beneficiando. Então, prejudica uma parte, beneficia outra. Essa estratégia, né, de diversificação do fundo é interessante. Você ter indicadores opostos, quando um cai, o outro sobe, né, tende a subir, que aí você tem uma parte da carteira em cada um, e a sua renda nunca cai muito, né? Ou se o CDI cair, ou se a inflação cair. Então, aqui a concentração da carteira do fundo, o principal que é a Carvalho Rosen, 6,6%, e o Celeste, 5,6%. Esses dois CRIs aí são os dois CRIs principais do fundo. A gente tem aqui a distribuição de todos os CRIs do fundo, né, e os dois maiores são esses. A gente vai falar um pouquinho, né, desse CRI Celeste, que foi a movimentação do mês aqui do OJP. Então, ele, em março, ele adquiriu 18 milhões do CRI Celeste, uma taxa de IPCA mais 11,7. Então, é uma taxa bem alta aí que foi adquirida, né? E o que é esse CRI Celeste? Os recursos, né, do CRI Celeste são utilizados para a construção de uma fazenda solar de 15 megawatts. Então, é um recurso para a construção de uma fazenda solar, né? Então, fica numa fazenda e eles têm como garantia aqui 100% da SPE. A SPE é a Sociedade de Propósito Específico, é a empresa que está construindo aí, né, que é responsável, né, por esse projeto. A alienação fiduciária também da fazenda, então, a fazenda que está sendo instalada. Cessão fiduciária dos recebíveis, então os recebíveis que eles tiverem com a venda de energia, essa coisa toda, né, você tem a alienação fiduciária, a garantia desses recebíveis também. Um fundo de juros, que é um fundo onde fica depositado, né, uma parte do dinheiro aí, se eles atrasarem alguma coisa, você pode fazer o saque por ali. O aval do sócio, né, os sócios da empresa, eles estão avalizando aí na pessoa física esse projeto, né. E aí a gente vai para a parte do LTV. O que é o LTV? O Loan to Value é o percentual do empréstimo com relação ao valor da garantia. Então, o ideal é que fique ali até uns 70%, mais ou menos, a garantia valendo mais do que o empréstimo, né? Então, o empréstimo que você concedeu valendo até 70% do valor da garantia. Então, daqui para baixo, mais ou menos, né, tá bem tranquilo. Essa parte aqui, ó, mais de 55% da carteira tem um LTV de 50% ou menos, né? Tá bem seguro. E tem uma parte da carteira aqui, né, que é na parte de 25%, que tem, né, um LTV acima de 75%. Você já tem que ficar, né, mais de olho, porque a garantia está chegando perto, né, do valor do empréstimo. E aí a distribuição, eles têm um rating proprietário, né, e aí a distribuição da classificação do rating que eles fazem, de A1 até A3, é a qualidade de crédito excepcional da carteira, então é alta ou muito alta. E aí de BA1 até BA3 é adequada, né? Qualificação de crédito adequada por eles. Então, a boa parte da carteira ou tem a classificação de crédito alta, né, dada por eles mesmos, ou então, pelo menos adequada. Então, é isso, né, que a gente tinha para o vídeo de hoje. Apresentar o OJP, a rentabilidade dele ao longo do tempo, que foi interessante, né, bateu aí fácil, né, o CDI, o histórico do fundo, né, e no que mais ou menos ele investe. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha naquela família social com aquele amigo que você acha que pode se interessar por esse assunto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.